Ô, Johnny, agora tem algumas questões aqui, ó, que dá para você responder, assim, já pra gente finalizar, né? A respeito de criança ou adolescente que pode receber o LOAS e as principais doenças que causam esse impedimento de longo prazo também em crianças e adolescentes, tá? E o que dá o direito de construir. E também, quem tem visão, por exemplo... Aí você já dá para falar sobre as doenças, né? Por exemplo, que é cego de um olho, tem aí visão monocular, tem direito ao LOAS. Aí você dá uma fechada e já fala sobre isso. A criança e adolescente, como eu havia falado antes, não era reconhecido administrativamente pelo INSS, porque o critério de acesso ao LOAS era incapacidade para o trabalho. Então a gente só conseguia o LOAS se fosse na justiça. Porém, como mudou agora o critério para impedimento de longo prazo, uma criança ela pode nascer deficiente. E se ela pertencer a uma família de baixa renda, ela vai satisfazer os requisitos e vai ter acesso ao benefício. Geralmente, as doenças que causam mais impedimento de longo prazo nas crianças são aquelas como o autismo, esquizofrenia, doenças psiquiátricas, doenças congênitas de nascimento, né? E pode acontecer também um acidente, alguma coisa que pode gerar um impedimento de longo prazo que dará acesso às crianças ao LOAS. A visão monocular, ela foi incluída como deficiência de longo prazo através de uma lei, a Lei 14.126 do ano passado. Ela considerou a visão monocular como deficiência sensorial, ou seja, então já está na lei. Então, se uma pessoa é cega de um olho, né, e ela é baixa renda, ela provavelmente ela vai ter direito ao benefício assistencial do LOAS. Porém, mesmo assim, vai ter que passar por perícia médica, porque quem diz se a deficiência dela monocular causa impedimento de longo prazo é o perito médico, tá? Certo. Então, só através de perícia médica. Então, a visão monocular, por lei, já é considerada deficiência. Se ela for uma pessoa de baixa renda, ela também vai enquadrar. Certo, Johnny. Tem uma pergunta que às vezes o pessoal pergunta, que é sobre o autista, né? O autista vai depender do grau, né? Que você falou no outro. Sim, vai passar por avaliação médica, né? Então tem autista que trabalha, né? Exatamente, o autismo de grau leve, que tem relação social boa, que consegue estudar, que consegue... Não tem nenhuma diferença para as outras crianças. O grande problema é avaliar a igualdade de condições. Se o perito vê que aquele autista ele tem uma desvantagem se comparado com outras crianças da mesma idade, e aí ele vai dizer, olha, essa criança, se não receber o benefício, ela não vai conseguir superar essas desvantagens. Aí sim será concedido o LOAS. Mas tem autismo que muitas vezes é até muito mais inteligente do que uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema. Verdade. Bom, quem tem HIV, tem direito? O HIV entrou numa polêmica durante muito tempo, porque o HIV é uma doença sob controle hoje em dia, né? Então, a pessoa que tem HIV, ela toma remédio. Muitas vezes a gente não consegue nem saber que ela tem HIV. Ela tem uma vida normal. Então, nos últimos anos, vinham-se indeferindo esses processos de HIV. As perícias médicas avaliava que a pessoa tinha total condição de trabalhar, então era julgado improcedente, era negado os pedidos. Porém, sempre com a insistência dos advogados, entrando na justiça, colocando a questão da estigmatização social. Queira ou não, o HIV causa estigmatização. O que é estigmatização? É o preconceito, né? Aquele famoso preconceito. A partir do momento que uma pessoa, que a sociedade fica sabendo muitas vezes que determinada pessoa tem o HIV, pode acontecer dessa pessoa ela ser excluída socialmente, né? Ela acaba sendo excluída do mercado de trabalho. Então, com o tempo, a jurisprudência começou a entender que qualquer doença que causa estigmatização social pode ser considerada impedimento de longo prazo. Como eu disse nas perguntas anteriores, o impedimento de longo prazo, ele é uma avaliação ampla. Ele é avaliada a questão social, a questão econômica, a questão cultural. Então, se a pessoa vive num ambiente cultural que o preconceito vai excluir ele do mercado de trabalho, ele está impedido. Ele está impedido e está caracterizado impedimento de longo prazo, tendo em vista que o HIV não tem cura. Apesar de ser uma doença tratável, que
a pessoa pode levar uma vida normal, mas através do preconceito, ela pode ser impedida socialmente de trabalhar. E aí eu vou dar outros exemplos de outras doenças que causam impedimento de longo prazo. Vou dar um exemplo da obesidade mórbida, né? Muitas vezes a pessoa é muito obesa, ela poderia até fazer um serviço leve, mas em razão da discriminação, ela está fora do mercado de trabalho. Tem o lúpus, tem a psoríase, tem a hanseníase, tem um monte de doença que causa estigmatização. Que no momento que o público leva, fica sabendo que determinada pessoa tem algum tipo de doença, até doenças físicas também, que causa má impressão, pode acontecer da pessoa ser excluída por preconceito e até falta de sensibilidade dos empregadores, né? E da sociedade de uma maneira em geral. Então, ela estando excluída do mercado de trabalho, é possível conseguir um benefício assistencial sim, desde que seja de baixa renda.